Olá! Hoje a dica será sobre a avaliação da aprendizagem em processo. E neste vídeo abordaremos os seguintes tópicos sobre esta avaliação. Falaremos sobre as recomendações pedagógicas, caderno do professor, sobre o planejamento e organização para a aplicação, a visualização dos resultados na plataforma Foco Aprendizagem. Tudo isso com o objetivo de conscientizar sobre a importância dessa avaliação, para que ela seja utilizada como uma ferramenta de diagnóstico nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, nas recomendações pedagógicas, presentes no caderno do professor, são apresentadas os seguintes tópicos. Então, nós temos a apresentação da prova, ou seja, o seu objetivo, temos a matriz de referência, temos as recomendações pedagógicas, as habilidades, as questões, a grade de correção, o gabarito e os comentários das questões, assim como os referenciais. Vamos para a apresentação. Então, a avaliação da aprendizagem em processo, ela está baseada em alguns documentos, que são a matriz de referência para avaliação do SARESP, do Currículo Oficial do Estado de São Paulo e das matrizes de avaliação processual, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. E ela vai nos fornecer os indicadores que são qualitativos, tanto por turma como de forma individualizada. E esses indicadores servem de base para a elaboração de estratégias, de planos de ações para a melhoria da aprendizagem, principalmente nos processos de recuperação. Essas aqui são as avaliações da aprendizagem em processo. E nós vamos observar tanto a de língua portuguesa quanto a de matemática, porque elas possuem alguns detalhes que são diferenciados. E esta aqui é de língua portuguesa e ela vai nos apresentar alguns tópicos. A primeira delas é a matriz de referência e ela vai apresentar as questões, o gabarito e as habilidades. Lembrando que essas avaliações, elas possuem 12 questões e elas abrangem tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio. Observem que aqui a habilidade, elas estão iguais. Por quê? Porque vai apresentar habilidades iguais, com diferentes questões, para que possa ser observado se aquela habilidade realmente precisa ser recuperada ou em que ponto ela se encontra em defasagem ou não. Aí aqui nós temos a habilidade, a questão e o referencial aqui do texto. No caso, o texto estava um pouco ali acima da prova. E as alternativas. E aí aqui no caderno do professor, ele ainda reforça qual que é a alternativa certa, no caso dessa questão. Aí nós temos a grade de correção. Aqui estão as alternativas e as observações. E o que é interessante é porque é um instrumento que nos dá as hipóteses que levaram o aluno a responder determinada alternativa. Qual foi o processo de pensamento? O que nos dá índices de qual é o nível que está esse aluno, Então, é diferente ele ter respondido a alternativa A, a alternativa B ou a C, Qual o nível de pensamento e o que ele precisa recuperar. Então, é importante fazer a leitura dessa grade de correção para trabalhar depois com os alunos.
e os referenciais bibliográficos. Inclusive, depois tem até alguns links que é interessante a gente entrar para quem quiser se aprofundar em alguns temas. Nós temos aqui a de matemática, que tem algumas particularidades. Então, a primeira é a matriz de referência e o gabarito. Aqui está a matriz de referência também com as questões, com as habilidades e a descrição de cada habilidade. E observem que também a habilidade se repete em mais de uma questão. Aí ele apresenta o gabarito. Nós temos as recomendações pedagógicas. Então, bem interessante, porque explica a habilidade e o que se trabalha e a importância dessa habilidade. Tem a questão comentada, qual é o objetivo de cada questão, o que se espera do aluno para cada questão. Também tem a habilidade da questão, a questão e as alternativas, também em negrito no caderno do professor, como gabarito. Aí temos a grade de correção, que também apresenta as alternativas e as hipóteses que o aluno levantou para ter escolhido aquela alternativa. Super importante para o professor ter essa ideia de qual foi o processo de pensamento do aluno, em que nível ele se encontra, né? Quais são as estratégias que o professor vai usar na hora de dar essa devolutiva para o aluno, né? O que ele ainda precisa desenvolver para essa habilidade, né? Para a habilidade específica da questão. E temos os referenciais. Depois da realização da avaliação da aprendizagem em processo, esses resultados são digitados no SARA e migram para a plataforma Foco Aprendizagem. Essa é a página inicial. E esses dados, eles são compilados, sistematizados para que a escola faça uma análise. Então, temos os dados tanto de língua portuguesa quanto de matemática, de forma geral, né, da escola. E aí, depois dos dados gerais, nós temos o desempenho médio por série, né, são de todas as séries, no caso aí 57,6 de uma determinada escola. E além do geral, eles nos fornecem os resultados por turma. Então, aí no caso, tem sexto A, sexto ano B, sexto ano C, sexto ano D, e dá a porcentagem, né, aí dessa turma. Porque cada turma tem as suas características, né? São características diferentes e exigem estratégias diferentes. E além de ter os índices por turma, também tem de forma individual, com o nome do aluno, os acertos e o acerto ou erro para cada questão, além da porcentagem. Além disso, também temos um gráfico que nos mostra o nível de dificuldade de cada questão. Se é difícil, no caso do vermelho, se é médio, né, que está o amarelo, ou se está adequado. Concluindo, a avaliação da aprendizagem em processo é um instrumento interessante e importante porque eu posso observar os índices de desempenho do SARESP, eu comparo com os índices de desempenho da avaliação da aprendizagem em processo e ainda agrego com os registros das avaliações internas, que aí eu tenho um panorama realmente palpável e real
e eu posso repensar nos procedimentos, em atitudes, em conceitos, no plano de ação, né? Revisitar este plano de ação, fazer novos caminhos, novas retomadas, principalmente nos processos de recuperação da aprendizagem, né? Um instrumento importante para eu ter esse panorama, inclusive de cada aluno, de cada turma, né? Para que seja realmente efetivo, seja realmente índices de resultados reais, a aplicação dessa avaliação, ela deve ser planejada e organizada. Por quê? O ideal é que seja o professor de matemática, o professor da turma de matemática, que realize essa aplicação da prova, que seja o professor de língua portuguesa daquela turma que realize essa avaliação. É uma avaliação diagnóstica, é da escola, né? E para que aconteça tudo isso, precisa também da conscientização dos próprios alunos, né? E até uma dica que algumas escolas já realizam é mostrar esses índices que estão ali na plataforma Foco Aprendizagem para os alunos. Olha, vocês apresentaram esse índice, né? Ele é verdadeiro, ele não é? De que forma vocês realizaram essa avaliação? Né? Foi com empenho, foi com dedicação, vocês fizeram de qualquer jeito? Qual é a consequência de fazer de qualquer maneira, né? E também o aluno precisa desse objetivo. Para que eu estou fazendo essa prova? Né? Realmente é para ter esse diagnóstico. Né? Olha, que nível vocês se encontram, quais são os planos que serão necessários para que vocês realmente desenvolvam as habilidades e competências necessárias. Né? Então, essa conscientização é super importante. E tudo isso é para que haja mesmo a aprendizagem, uma aprendizagem significativa dos nossos alunos. Né? Que essa avaliação seja realmente um instrumento positivo e eficiente e que nos ajude, né, nesse processo que é o ensino-aprendizagem. Então, é isso. Obrigada e até logo!